Nós já testamos vários jogos aqui no canal, no notebook que eu tenho, né, que é o IdeaPad E145. A versão que eu tenho é o i7 com a placa de vídeo dedicada, ou seja, ele tem a placa de vídeo MX110 dentro dele. Porém, eu sei que muitos de vocês possuem um notebook, seja esse ou algum outro, que não tem a placa de vídeo dedicada, que não tem a MX110 e utiliza a placa de vídeo integrada junto com o processador, que é o Intel Graphics UHD 620. E essa placa de vídeo integrada costuma ser bem mais básica do que uma dedicada. Mas hoje vamos testar 5 jogos para ver como é que ela se sai. Para fazer isso, basicamente, eu vou utilizar o notebook que eu já tenho, só que eu vou desabilitar a placa de vídeo dedicada dele. Eu vou usar apenas a placa integrada, que é a mesma que vem aí nas versões mais básicas do notebook, que é justamente a UHD 620. E uma outra coisa é que esse notebook aqui já está com 12 GB de RAM. Só que as versões mais básicas de notebook não vêm com nem 8, né? Vem com 4 GB de RAM normalmente. Então o que eu vou fazer é deixar esse notebook também com 4 GB de RAM e ver se com essa quantidade dá para rodar jogo, e se não der, qual é a diferença de colocar mais RAM ou não. E os jogos que a gente vai testar aqui são jogos mais populares e que também sejam gratuitos, por exemplo, CSGO, League of Legends, o Valorant, Rocket League, e também vou testar o emulador de Android BlueStacks para tentar rodar ali o Among Us, o Free Fire ou até mesmo o COD Mobile. E claro, se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, e se você curte lives de jogos, cola lá na Twitch. Faço lives todas as terças e sextas de noite e de vez em quando final de semana também. Bom, vamos lá, vamos começar pelo CSGO então. Ó, o CS tem uma observação porque tem duas formas de jogar ele, tá? Você pode jogar ele na resolução normal e em um widescreen, ou pode fazer igual alguns pro players, onde eles mudam a proporção de tela para 4:3, que é aquela tela quadrada, ao invés da widescreen, permitindo inclusive que você utilize resoluções menores. Os pro players fazem isso porque esticando a tela, o seu inimigo fica maior e aí fica mais fácil de acertar os tiros, apesar do jogo ficar mais feio. Ó, se você jogar em 720 pixels, o modo padrão, widescreen mesmo, você vai ter uma média de 30 a 40 frames por segundo na configuração atual, que é o conjunto entre uma Intel Graphics 620 e 4 GB de RAM. Agora, se você jogar na proporção 4:3 e na resolução 800x600, as coisas melhoram um pouco e você fica na casa aí dos 50 frames por segundo. Só que em ambas opções eu senti várias travadinhas durante o gameplay e eu tive a sensação de que essas travadas era falta de memória RAM. Então só pra gente testar, vamos colocar aí mais 8 GB no notebook para ver se faria diferença. E bom, como vocês podem ver, agora na resolução 720 pixels, o que antes era 40 frames por segundo, se tornou 50 frames por segundo agora. E na resolução 800x600 foi possível manter a maior parte do tempo aí acima de 60 frames por segundo, na média aí de 70 mais ou menos. Ou seja, ter mais de 4 GB de RAM fez bastante diferença aqui no CSGO, sendo extremamente recomendável que você faça o upgrade para ter 8 GB de RAM disponíveis aí no seu sistema. Mais do que isso não é necessário, 8 GB já está excelente para esse jogo. Os caras discutindo mata-mata. Nem vale pra terra. Agora, vamos pro LoL. Bom, eu deixei o notebook novamente com 4 GB de RAM para fazer esse teste, tá? E com a qualidade gráfica no muito baixo, foi possível manter o LoL rodando acima dos 100 frames por segundo tranquilamente. Mas, então, vamos tentar explorar um pouquinho mais, já que ele deu brecha de performance. Vamos aumentar a qualidade para ver até onde seria possível chegar. No médio, ficou com a média aí de 70 frames por segundo. Já no alto, ficou em 60 frames por segundo com algumas quedas mínimas, mas que podem causar alguns stutters visuais ali. Então, o recomendado mesmo é se manter no médio. Mas, assim como fizemos no CS, e se nós colocarmos mais memória RAM? Bom, com mais memória RAM, o LoL consegue se manter perto dos 100 frames por segundo, mesmo na qualidade gráfica no alto. E como vocês podem ver, o recomendado seria ter pelo menos aí uns 5 GB de RAM para rodar o jogo sem gargalos. 4 GB é pouco para ele. Mas claro, isso se você quiser jogar no alto. Se você não se importar em jogar no médio ou no baixo, você pode continuar com seus 4 GB que o jogo vai rodar tranquilamente. O inimigo foi eliminado. E agora mais um jogo da Riot Games, o Valorant. Será que roda nesse notebook aqui sem uma placa de vídeo dedicada? Bom, no começo parecia que o Valorant ia rodar bem, começou mostrando ali os 60 frames por segundo, mas aos poucos foi dando uma travada aqui, uma travada ali, e ficou claro que estava acontecendo um gargalo no jogo.
provavelmente, de novo, por conta da falta de memória RAM. Nos momentos de treta, a tela chegou a congelar por alguns segundos, sendo impossível vencer qualquer gunfight ali. Mas, aparentemente, a placa de vídeo integrada iria rodar o jogo, se tivesse mais memória RAM, né? Então, vamos colocar mais e ver como ele se sai. Ah, eu tinha esquecido de mostrar, mas o Valorant está tudo no mínimo e em 720 pixels, assim como todos os outros jogos. E agora, com mais memória RAM disponível, o jogo consome cerca de 7 GB no total, mas em compensação, consegue se manter acima dos 60 frames por segundo o tempo todo, chegando até a 100 frames por segundo em locais fechados. Muito bom. Eliminei. Agora, vamos para o jogo que ficou de graça recentemente, o Rocket League. Bom, nós já testamos ele em live, caso você queira ver é só clicar no card acima, mas na live eu tinha feito teste com 12 GB de RAM, então vamos diminuir para 4 GB e ver como ele se sai. Bom, mesmo com todas as qualidades gráficas no mínimo, o jogo ficou entre 30 a 40 frames por segundo, o que é pouco para esse jogo, tá? Porque ele é muito rápido e muito frenético. Sem contar que acontece ali algumas mini travadinhas que acabam atrapalhando bastante a jogatina. Agora, se você colocar um pouquinho mais de memória RAM, o jogo se torna completamente diferente. Com pelo menos 7 GB de RAM disponíveis, o Rocket League consegue rodar na média de 70 frames por segundo a maior parte do tempo, se tornando muito mais fluido e também sem aquelas travadinhas que incomodavam quando eu tinha pouca memória. Bom, e para finalizar, vamos tentar rodar alguns jogos no emulador de Android, o BlueStacks. Começando pelo jogo mobile mais famoso atualmente, né? O Among Us. Eu nem precisaria estar testando ele, porque é meio óbvio que roda, mas só para confirmar, roda sim. Mesmo com apenas 4 GB de RAM, ele fica travado a 30 frames por segundo. Mas convenhamos, né? Esse jogo aqui não exige muito mais que isso. Agora, se formos para jogos mais pesados, como o Free Fire, por exemplo, vamos manter aí de 45 a 50 frames por segundo com os 4 GB de RAM ativos no notebook e o jogo fica pedindo mais RAM com algumas travadinhas um pouco chatas de vez em quando. Então, se a gente atender esse pedido e aumentar um pouco mais a RAM, o jogo passa a consumir perto dos 6 GB e roda liso a 60 frames por segundo a maior parte do tempo. E para finalizar, COD Mobile. Também muito popular e um pouco mais pesado, né? Inclusive eu tenho jogado bastante esse jogo lá em lives na Twitch. Novamente, 4 GB de RAM, o COD consegue uma média de 40 frames por segundo, com algumas quedas de vez em quando. Agora, se a gente colocar um pouquinho mais de RAM, pelo menos 6 GB para o jogo, percebemos que o notebook consegue rodar ele liso, tranquilamente em 60 FPS. Bom, como vocês podem ver, a placa de vídeo integrada, a UHD 620, ela consegue rodar vários jogos leves, né, mas que estão bastante populares hoje em dia, desde que você tenha um pouquinho de memória RAM sobrando. 4 GB de memória RAM parece ser pouco para a maioria dos jogos. Claro que vai ter um jogo ou outro que você vai conseguir rodar na qualidade mínima, né, sacrificando um pouquinho ali da performance gráfica, mas para ter um desempenho bacana na maioria dos jogos, o ideal é você ter 8 GB de RAM. Mais do que 8 GB eu também não acho necessário. 8 GB de RAM seria um equilíbrio perfeito para esse notebook com essa placa gráfica e os jogos que nós temos atualmente. Claro que para rodar jogos ainda mais pesados, aí sim vai ser necessário você ter uma placa de vídeo dedicada, talvez até mais forte do que a própria MX110 que eu tenho nesse notebook aqui, e aí o mais recomendado é você ir atrás de notebooks gamers. Mas para esses jogos mais populares que nós temos hoje, principalmente esses jogos gratuitos, com memória RAM o suficiente, vai rodar os jogos tranquilamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, me segue lá na Twitch para dar uma força e espero você no próximo vídeo. Valeu!